Oi, alunos do Paraná, de novo com vocês, professor Jefferson, Ciências, mais uma aula sobre elementos químicos, estamos já na aula 10, foram 3 aulas com a professora Larissa, 7 comigo, você tem que ter esse material com você, não deixe acumular aulas que você perdeu, vá lá atrás, recupere isso. Vocês têm as ferramentas para recuperar isso, o aplicativo Aula Paraná, o Classroom, busque colegas que possam te ajudar, quem tem uma dificuldade com isso, busque sua escola, professor, da maneira que você conseguir chegar até isso, sempre mantendo o isolamento, é claro, né? Não vai buscar o colega indo na casa dele, tem outras ferramentas para isso, todos os cuidados que a gente precisa ter para esse momento, para que você possa estar por dentro dos temas. Continuando nas aulas de ciências, nós estamos falando sobre os elementos, as substâncias, as misturas. Para a aula de hoje, vamos detalhar um pouco mais os elementos químicos. Para começar a aula de hoje, como todas as aulas, eu trago algo do nosso dia a dia relacionado a isso. O que está acontecendo no mundo relacionado ao conteúdo que vamos trabalhar. Chega aqui pertinho. Ununênio. Já tinha ouvido essa palavra antes? Pois é, poucas pessoas ouviram falar. Ununênio. O novo elemento químico que cientistas japoneses tentam criar. O ser humano consegue criar átomos? Consegue. A natureza cria, o ser humano aprendeu maneiras de criar também. O problema é que eles são elementos geralmente instáveis, duram poucos segundos, mas servem para a gente entender como os átomos surgem na natureza e também como eles se desfazem, se desmontam. Existem muitos elementos artificiais, em até alguns filmes de super-herói o pessoal costuma criar na garagem de casa. Não é possível não, tá? Veja só o que a reportagem nos diz. Em 2016, a tabela criada pelo químico russo Dmitry Mendeleev, em 1869, ganhou 4 novos elementos. O elemento 113, o 115, o 117 e o 118. Agora, o físico Hideto Enio e sua equipe querem inaugurar a 8ª fileira da tabela. Então, tem as 7 naturais, a 8ª, chamado até agora de ununênio, 1, 1 e 9 em latim, que ninguém, até o momento, conseguiu sintetizar. Então, o nome dele é o próprio número, né? Ele é o elemento 119, portanto, o nome ununênio significa 119. Ele ainda não foi batizado com outro nome e também é uma tentativa de se criar. O que eles estão fazendo? Pegando 2 elementos naturais que existem e jogando um contra o outro. A velocidade da luz e fornecendo um pouco mais de energia, com temperatura e com radiação, na tentativa que durante esse impacto, o núcleo dos 2 elementos, ao invés de se desmancharem durante o impacto, se unam. Se esses 2 núcleos se unirem, eles vão conseguir produzir ununênio. Conseguindo produzir isso, vai mostrar para nós, por exemplo, muito mais de como funciona o interior do Sol, que está o tempo todo com átomos de hidrogênio se juntando uns aos outros, núcleos se fundindo. E quanta energia isso precisa para acontecer. E logo em seguida que isso acontecer, a gente já prevê no mundo científico que o ununênio vai se desmontar novamente. E ele vai se desmontar em quais substâncias, quais elementos químicos ele vai se desmontar. Também vai ajudar a compreender outras leis de fissão nuclear, de átomos se desmanchando. Então, algo que parece assim um pouco, nossa, para que inventar mais elementos? Mas que nos explica muito sobre os elementos que já existem. Ótimo? Tem um limite para isso? Matematicamente não, a gente pode juntar elementos aí até quando a gente quisesse. Mas naturalmente os átomos têm um tamanho máximo que eles conseguem se manter estáveis. E o ununênio já está além desse tamanho máximo. Tanto é que ele vai ser formado e logo em seguida ele já vai desmanchar. Tá bom? Que propriedades eles analisam na hora de escolher os átomos? Como essa tal de tabela periódica do Mendeleev ajuda para isso? São fatores que a gente vai entender na aula de hoje. Então vamos lá. Os objetivos de hoje: saber a diferença entre os tipos de átomos, conhecer os tipos de átomos e a classificação, como eles são organizados, conhecer os tipos de organização para estudo dos elementos. Então, estudar os elementos demanda organizá-los. É muito difícil a gente organizar as coisas quando elas estão espalhadas, soltas.
Estar com o caderno para anotar os pontos importantes, é o objetivo de aula, tá? E o objetivo máximo nosso, ser feliz. Tranquilo? Vamos lá, cada dia mais feliz. De novo um quiz para começar a pôr seu cérebro a pensar em perguntas. O conjunto de átomos de mesmo número atômico é chamado: letra A, elemento químico. Letra B, átomo químico. Letra C, partícula química. Letra D, substância química. Escolhe lá e a gente já retorna. Isso aí, gente. Olha ali. Tcharam! Elemento químico, né? Quando vocês forem acessar essa aula para fazer visualização dela pelos aplicativos que eu já falei para vocês, pode ser que a seta apareça fora de lugar conforme o tipo de celular que você tem. Então presta bem atenção, a resposta correta é a letra A, tá? Fica bem atento com isso, porque conforme o aplicativo que você usa no celular para visualizar as aulas, pode ser que a seta desconfigure, certo? Não tem como prever que celular que todos têm para resolver isso. Mas para ajudar na aula eu criei essas setas agora nos slides, certo? Conforme vocês forem usando ela em casa, manda lá pra gente a resposta sobre isso, se está dando certo ou não, e a gente vai melhorando as aulas, é o que está acontecendo. Vocês veem que as aulas estão sendo aprimoradas, né? Mudando tempos, mudando formatos, estúdio. Por quê? Porque vocês estão mandando pra gente lá as necessidades de vocês. Continua assim que está indo muito bem. Continua na aula de hoje. Olha só que fundo interessante. Que fundo é esse? O céu noturno. Com a estrela mais brilhante. Veja, não é o ponto mais brilhante. O ponto mais brilhante do céu é o Sol. No céu noturno, o ponto mais brilhante é a Lua. Depois da Lua são os planetas. Estou falando para vocês que nós estamos olhando a estrela mais brilhante do céu. Quem? Sirius. A estrela mais brilhante do céu. Por que eu coloquei essa imagem do espaço? Porque todos os elementos foram criados lá. Quando houve aquela grande explosão que originou o universo, nos primeiros minutos, originaram 26 tipos de elementos, do hidrogênio ao ferro. De número atômico 1, número atômico 2, até o número atômico 26. Nos primeiros minutos. Depois, por centenas e milhões e bilhões de anos, esses elementos se chocando um contra os outros, foram produzindo os outros elementos químicos que a gente conhece. E é essa técnica que os cientistas japoneses estão aplicando em laboratório para tentar criar o elemento 119. Repetiu o que aconteceu no espaço. Olha de pertinho aqui o que diz. Elementos químicos. Átomos com... Vixe, olha o erro de língua portuguesa. Ainda bem que vocês me avisaram. Obrigado por falar. Átomos com o mesmo número atômico são chamados elementos químicos. Formação após o Big Bang ou em laboratório.
Então a gente pode fazer em laboratório também esses átomos. Elementos e substâncias. Os elementos são sempre feitos do mesmo tipo de átomo. Então, elementos químicos, só um átomo. Elemento hidrogênio, átomos de hidrogênio. Já as substâncias, elas podem ser puras ou compostas. Pode ser só elemento hidrogênio ou hidrogênio com oxigênio, que vira água. Ótimo? Então, elementos, somente um tipo de átomo. Substâncias, pode ser um tipo de átomo ou mais de um tipo. Combinado? Continuando. Estudo dos elementos. É muito complicado a gente ficar desenhando elemento por elemento. Pensou cada vez que eu vou falar de um elemento químico, eu desenhar o átomo, desenhar o núcleo, os prótons, os elétrons do átomo, os nêutrons, ia ficar difícil, né? Então a gente criou símbolos para dizer que estamos falando daquele elemento. Já conversamos sobre as regras por símbolos. Ele pode ter uma letra maiúscula, ou uma letra maiúscula e outra minúscula, tá bom? Ele sempre vai ter um número associado a ele. Esse número é o número atômico, que é o número de prótons, e o nome. O símbolo é o mesmo no mundo inteiro. O nome varia conforme a língua falada. Nesse caso aqui, escolhi esse elemento de nome diferente, chamado itérbio. Aqui está escrito em latim, iterbium. O símbolo dele no mundo inteiro será YB. Reparem, Y maiúsculo, B minúsculo. Se esse B fosse maiúsculo, eu não estaria falando de um elemento, e sim dois elementos. O elemento Y e o elemento B. Aqui não. Maiúsculo e minúsculo, um elemento só. Tá bom? Volta lá na aula 5 e na aula 6, que isso está mais bem explicado. Ótimo. Como que a gente usa? Nome, símbolo, número atômico e o número de massa. Aqui tem o número de massa? Não. Ele é obrigatório? Não. O mais importante é o número atômico. Se houvesse mais um número aqui, seria o número de massa, correto? Que vai ser maior que o número atômico. Número atômico, somente prótons. Número de massa, prótons mais nêutrons. Vou sempre reforçar isso para vocês, para não esquecerem. Estado físico a 25 graus Celsius. Como é que eu sei o estado físico? Conforme a cor que isso aqui é preenchido. Só que aí não existe uma regra. Por exemplo, o itérbio é sólido a 25 graus Celsius, ele é um metal. Existe uma regra que diz que o itérbio vai ser sempre pintado com essa cor porque ele é sólido e os outros elementos sólidos? Não. Cada um que escreve o elemento cria a regra na hora. Qual cor vai usar para representar os sólidos, qual cor para representar os líquidos e qual cor para os gasosos. A regra só diz, você faz a diferença pelas cores. Ótimo? Então existe uma regra para facilitar o entendimento de todos os químicos e as pessoas que estudam química. Combinado? Continuando. Tipos de elementos. 4 tipos de elementos. Então, todos os elementos conhecidos pelo ser humano são divididos em 4 categorias. Metais, semimetais, não metais ou ametais e gases nobres. Quer ver só? Vem aqui no meio. Gente, metais. Tem brilho, dureza, que dá para medir a dureza, maleabilidade, então eu posso fazer tubos, barras, chapas, posso mudar o formato dele com muita facilidade, e ductibilidade, eu posso fazer cabos, dutos e fios, certo? Então, metal, principalmente, maleabilidade e ductibilidade, aí é um metal. Quando ele tiver alguma das propriedades, mas não todas, nós chamamos de semimetal. Então, às vezes ele é maleável, mas não é dúctil. Às vezes ele é dúctil, mas não é maleável. Entende? Tem elementos com essas propriedades. Por exemplo, o ferro. O ferro você consegue moldar chapas, você consegue moldar barras, você consegue fazer cabos com o ferro, não consegue? Então ele é um metal. O alumínio ele já não é tão moldável quanto o ferro. Aí, dependendo do nível que ele é moldável, ele pode ser classificado como metal ou como não metal. Depende dos estudos das propriedades das substâncias. É isso que vai dizer se ele é metal ou não metal. Correto? Agora, quando ele não é nem dúctil e nem maleável, aí a gente chama ele de não metal ou ametal. O A significa não, lá do grego, né? E por último, aqueles que são sempre gasosos, não interagem com outros elementos porque são altamente estáveis, nós chamamos de gases nobres. Eles têm um nível de estabilidade tão grande
eles não interagem com outros elementos químicos. Então, 4 grupos: metais, dúcteis e maleáveis; semimetais, ou dúcteis ou maleáveis; não metais, não são dúcteis e nem maleáveis; gases nobres, estáveis e não interagem. Correto? Repetir várias vezes. Você percebeu a importância? Quando é importante, você tem que fazer o quê? Anotar no teu caderno, né? Espero que você esteja fazendo isso. Continuando. Vou retornar ali só para falar dos exemplos para vocês. Metais, um exemplo claro é ouro. Vamos aqui perto. Há metais, o oxigênio, inclusive ele é gasoso, né? Então como é que eu vou fazer um fio de algo que é gasoso? Semimetais, silício, que é o componente usado para fazer chips de computador e de celular. Você deve adorar o silício, afinal, sem ele, sem mundo eletrônico. E os gases nobres, por exemplo, o neônio, que ele é usado para fazer aquelas lâmpadas que fazem letreiros luminosos e assim vai. Não são mais tão comuns atualmente, mas ainda existem. Para a gente entender melhor essa organização dos elementos, eu tenho que relembrar isso aqui com vocês. Lembra os estudos do Bohr, que descobriu as camadas dos elétrons? Então tá bom, vamos falar dessas camadas pensando somente nos gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres têm a camada lotada. Como assim? No nível 1, camada K, tem um gás nobre que tem 2 elétrons, que é o máximo para essa camada. No nível 2, camada L, cabem 8 elétrons. Quem tem 8 elétrons na camada L também é um gás nobre. Nível 3, camada M, cabem 18 elétrons. O elemento que tiver 18 elétrons na camada M também é um gás nobre. Entenderam? Então, toda vez que o elemento tiver a sua última camada completa, ele vai ser um gás nobre. Então, o elemento que só tenha um elétron na primeira camada, ele não é um gás nobre. O elemento que tenha a camada 1 como sendo a última camada e ela estiver completa, é gás nobre. Assim como o elemento que tiver 6 camadas e a 6ª camada estiver completa, ele também é um gás nobre. Ótimo? Vamos em frente. Para vocês poderem abrir o cérebro de vocês para o que vem no próximo slide, uma perguntinha. Elementos com alta estabilidade e que em condições naturais raramente formam íons, ou seja, mudam o número de elétrons. São chamados... Resolve e já voltamos. Isso aí, gente. De novo a nossa flechinha para responder. Olá?
gases nobres, né? Eles são estáveis, eles não viram íons. Continuando, com a cabeça um pouquinho mais aberta, resolvendo esse exercício. Ali pertinho que eu vou ler para vocês. Os gases nobres são os únicos elementos químicos encontrados na natureza na forma de átomos isolados. E isso ocorre por quê? Letra A. São muito estáveis na forma isolada e não possuem tendência de doar ou receber elétrons. Por serem gasosos, a interação com outros elementos é dificultada. Eles possuem a camada de valência totalmente preenchida com 18 elétrons. Ou, por serem extremamente raros, não há ocorrência de outros elementos próximos a eles. Leia de novo com atenção, escolha a correta e já retornamos. Vamos ver a nossa flechinha? Presta atenção ali. Ó. Então, gases nobres, o que acontece com eles? Eles não estão isolados dos outros, não é nada disso aqui. Camada de valência com 18 elétrons, gente? Não, tem camadas que cabem 2, tem camadas que cabem 8. Nem todas cabem 18, correto? O que acontece? É porque eles são estáveis e eles não tendem nem a doar, nem a receber. Eles são tranquilos do jeito que eles são. Não estão se preocupando com o resto dos outros elementos, não. Igual vocês, né? Adolescente é tudo tranquilo, tudo calmo. Só que não. Continuando, gente, bem mais pertinho. Lembrando da aula anterior, põe o seu cérebro para funcionar. Número atômico Z é o número de massa. Número atômico Z e o número de massa A é representado nos elementos químicos da seguinte maneira. De que maneira? Símbolo do elemento, número atômico, número de massa. A posição, pessoal, pode mudar. Como é que você vai identificar quando é um ou outro? Olha aqui embaixo.
Cálcio. Olha só como é que ficou. O 20 aqui, o 42 ali. Interessante. Isso aqui foi uma desconfiguração aqui do computador nosso que gerou esse problema. Quando eu criei essa animação, o 42 estava aqui em cima. Mas tudo bem ele está aqui embaixo. E eu sei que ele é o número de massa. Como é que eu sei que ele é o número de massa? Porque ele é o maior valor. O menor valor sempre será o número atômico. Somente número de prótons. Então 20, número atômico, é o número de prótons. 42 é próton mais nêutron, o que nos dá um número maior. Então o número maior sempre será massa e o número menor será o número atômico. Ah, professor, e se os dois números forem iguais? Aí você escolhe qual que você quer para massa ou atômico, que dá na mesma, né? Seja esperto. Existe isso? Existe. Vários átomos existem isso. Lembrando mais uma coisa da aula anterior, agora com um destaque diferente. Isótopos. Veja que eu destaquei a letra P, que é a mesma inicial de prótons. Olha aqui. Átomos que possuem o mesmo número de prótons. Iso significa igual. Isótopos, mesmo número de prótons, igual número de prótons. Ou o número atômico, já que o número atômico é o número de prótons, e diferentes números de nêutrons e de massa. Olá, hidrogênio. Número atômico 1, número atômico 1, número atômico 1, correto? Maravilha. Número de massa, pode ser 1, 2 ou 3, né? Hidrogênio, deutério e trítio. Um próton e um elétron, um próton e um nêutron e um elétron, um próton, dois nêutrons e um elétron. Viram que o número de prótons e elétrons foi constante. O que mudou? O número de nêutrons. Aqui, 0 nêutrons. Aqui tem 1 nêutron. Aqui tem 2 nêutrons. Como é que você sabe isso, professor? Massa é próton mais nêutron. Se ele tem 1 próton e a massa é 1, 0 nêutrons. Massa 2 e 1 próton, tem 1 nêutron. Massa 3 e 1 próton, 2 nêutrons. Ótimo? Vou sempre reforçar isso nas aulas, fique atento. Correto? Próximo, algo que eu não havia comentado ainda. Isótonos. Iso igual. N igual ao número de nêutrons. São átomos que possuem o mesmo número de nêutrons e diferentes números de prótons e de massa. Então o número de nêutrons não muda. Espera aí, se o número de prótons é diferente, eu estou falando de átomos diferentes. Lembra disso? Olá, ó, boro e berílio. Boro, 5 prótons, número atômico 5. Berílio, 4 prótons, número atômico 4. Massa, 11. Massa, 10. Como é que fica? 11 menos 5 vai dar 6, tem 6 nêutrons. 10 menos 4 vai dar 6, tem 6 nêutrons. Mesmo número de nêutrons, isótonos. Isóbaros, igual o número de massa. A é massa. São átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números de nêutrons e de prótons. Então agora é igual a massa. Exemplo, magnésio e silício. Claro, com erro de digitação do professor de vocês, né? Acharam o erro de digitação? Nossa, professor, você está feio de erro essa semana, hein? Pois é, acho que é falta daquele pedaço de bolo de chocolate que vocês estão me devendo. Qual que é o erro de digitação? A massa é 28 aqui e a massa é 28 aqui. Correto? Então, número atômico diferente, 12 prótons e 14 prótons. O número de nêutrons depende da massa, 28 e 28. Correto? 28 menos 12 vai dar quanto? Vai dar 16. Tem 16 nêutrons. 28 menos 14 vai dar 14. Tem 14 nêutrons. Então, prótons e nêutrons diferentes e massa igual. Lembrando, aqui era para ter o número 28 escrito, correto? O motivo que não tem o 28 não me pergunta. E era para ele estar aqui em cima. Vou dar uma olhada no corretor ortográfico do meu computador, deve ser isso. Ótimo? Então, isóbaros, mesmo número de massa, correto? Gente, por último, algo que não é muito comum, isoeletrônicos. Então, tá que nem dei muito destaque para isso. Átomos que possuem o mesmo número de elétrons. É fácil de se conseguir. Por quê? A eletrosfera é instável.
É muito fácil eu pôr elétrons, muitos elétrons inclusive, ou retirar elétrons, tá bom? Eu posso produzir isso muito fácil em laboratório, elementos com o mesmo número eletrônico. Diferente de isótonos, isóbaros e isótopos. Isso é mais naturalmente produzido do que em laboratório, correto? Mais uma perguntinha para vocês, a respeito do que falamos. São exemplos de isótopos, mesma massa. Resolve e já voltamos. A nossa flechinha aqui, ó, isótopos, ó, mesmo número atômico 1, número atômico 1. Aqui, ó, número atômicos diferentes, número atômicos diferentes, número atômicos diferentes. Beleza? Olá, um exercício para vocês. Esse vai exigir um raciocínio um pouquinho diferente. X, um elemento que eu inventei, é isótopo do cálcio e isótono do potássio. Correto? Portanto, o seu número de massa é igual a... Qual é a massa do X? Sabendo que ele é isótopo do cálcio e isótono do potássio. Resolve aí e a gente já conversa.
Pessoal, não vou pôr a flechinha de primeira. Esse exige um pouquinho mais de tempo para fazer, né? Vamos lá. Como é que você tem que raciocinar para esse exercício? Primeiro passo. Quando é isótopo, tem o mesmo número de prótons. Aonde está o número de prótons do cálcio? Está aqui, ó, 20. Correto? Portanto, o elemento X tem o número de prótons igual a 20. Você descobriu isso? Esse é o primeiro passo. Depois que você descobriu o número de prótons do X, você tem que descobrir a massa do X. Só que você não consegue descobrir a massa porque a massa é próton mais nêutron. E você não sabe quantos nêutrons o X possui. Então você precisa descobrir quantos nêutrons o X possui. Como que você vai descobrir quantos nêutrons o X possui? Olha para cá. Ele é isótono de potássio. Isótonos tem o mesmo número de nêutrons. Então o X tem o mesmo número de nêutrons que o potássio. Olha para o potássio. Número atômico e número de massa. Eu tenho o número de nêutrons do potássio escrito ali? Não está escrito, mas podemos encontrar. Como que podemos encontrar? Número atômico é o número de prótons. Massa é próton mais nêutron. Se eu tenho 19 prótons, quantos nêutrons eu tenho que ter para chegar à massa 41? Isso, 22 nêutrons. Então, o potássio tem 22 nêutrons. Tranquilo? Se ele é isótono com o X, X também tem 22 nêutrons. Então, pense. X, 20 prótons e 22 nêutrons. Quanto que é a massa dele? Próton mais nêutron. 20 mais 22. Correto? Que vai dar? Muito bem, gênio. 42. Um raciocínio longo, mas não complexo. Correto? Basta atenção. Ótimo, vamos em frente. Agora, juntando todos esses conhecimentos, o que o Mendeleev produziu em 1886? Esta tabela. Esta tabela exatamente? Não. Ele só conhecia pouco mais que os 18 elementos que o Dalton tinha descoberto. Não vou falar um número exato, porque pode ser que eu erre, mas é algo próximo de entre 25 e 30 elementos que eles conheciam na época. Então essa tabela ela ficaria muito mais vazia. O que acontece é que ele previu a existência desses elementos e, prevendo essa existência, ele criou o espaço para ser preenchido. Como que essa tabela funciona? Ela é dividida em linhas, chamada períodos, e veja que tem 7 períodos. Assim como existem 7 camadas. Elementos que só têm a primeira camada com elétrons, primeiro período. Cabem 2 elétrons na primeira camada, não cabem? Elementos que têm 1 elétron na primeira camada, elementos que têm a primeira camada cheia. Segunda linha, elementos que têm a primeira e a segunda camada. Quem tem 1 elétron na segunda camada, quem tem 2 elétrons na segunda camada, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na segunda camada. Tá vendo que interessante? Ele se baseou nos estudos que o Niels Bohr estava publicando e nas conversas que eles tinham, eles se comunicavam muito. Então esse russo foi muito prodigioso na hora de criar isso. E assim vai todas as camadas. Aí o que eu falei para vocês na reportagem no começo do texto era que o japonês vai inaugurar a 8ª linha. Por que a 8ª linha? Porque até então nós só conhecemos elementos que têm 7 camadas. E ele está criando um elemento que tem 8 camadas de elétrons. Portanto, esse elemento vai ficar aqui. O ununênio, né? Interessante isso. Então ele vai aumentar a tabela, coisa que o Mendeleev não tinha previsto, porque naquela época ele não sabia que seria possível criar elementos químicos. Olha que interessante, a ciência caminhou além do que ele conhecia na época, mas o que ele criou ainda vai servir. E as colunas, professor, como é que elas funcionam? São chamadas famílias. É interessante que os elementos tenham a mesma propriedade nessas colunas, bem legal, e geralmente também as mesmas características, mudam poucas coisas. Por exemplo, aqui todos são metais. Lá na última coluna,
Todos são gases nobres. Às vezes mistura metais com não metais, tal. Essa região aqui é onde ocorre mais misturas na coluna. Então aqui tem metais, não metais e ametais, né, misturados na mesma coluna. Olá, como é que funcionam as colunas? Então, repete essas propriedades. E essa propriedade acontece por causa do número de elétrons na última camada. Quem está aqui tem 1 elétron na última camada, quem está aqui tem 2, quem está aqui tem 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na última camada. Aqui no meio muda um pouco o comportamento. Não vou detalhar isso para vocês. E bem aqui, gente, tem um monte de elementos que todos se comportam exatamente iguais. Aqui, os elementos que se comportam igual ao lantânio, os lantanídeos, e aqui os elementos que se comportam igual ao actínio, os actinídeos. Interessante, né? Então, tudo isso daqui tem o mesmo comportamento e está aqui dentro. Todos esses elementos têm o mesmo comportamento e estão aqui dentro. Ótimo? Se a gente olhar a tabela, ela está por ordem de número atômico. Número atômico 1, número atômico 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 118. E o próximo, 119. Bem organizado, né? Viram só? Organizando tudo. Relembrando, então, para finalizar a aulinha de hoje. Elemento químico é a essência de cada matéria. Tem uma simbologia adequada, ou seja, símbolos corretos e uma maneira de usar esses símbolos para representar isso. Dividimos em metais, semimetais, ametais e gases nobres. Então, os 4 grupos de elementos químicos. Isótopos, aqueles elementos que têm o mesmo número de prótons. Isótonos, aqueles elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Isóbaros, aqueles elementos que têm o mesmo número de massa. E por último, aquele lembrete de sempre. Tomar água, se alimentar bem, fazer atividade em casa, ler, escrever, desenhar, cozinhar, limpar, converse com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina, para que nesse período de isolamento vocês fiquem bem e quando retornarem às atividades presenciais, todos estejamos saudáveis. Obrigado por acompanhar mais uma aula e até a semana que vem.